contigo, nossa eterna gratidão. Eu vou pedir a todos vocês, né, vamos fazer a nossa mentalização, a nossa prece inicial. E nessa prece todos nós vamos elevar os pensamentos a Deus, a Jesus, ou a algum santo de preferência, né? E vamos pedir, fazer os nossos pedidos, certo? Então, eu fecho os meus olhos para poder me concentrar, né? Vocês fazem da melhor maneira que puder, certo? Então, Pai nosso dos céus, santo é o teu nome. Venha até nós o teu reino e seja feita somente a tua vontade, tanto na terra como em todo o universo. O pão do corpo, mas também o pão do Espírito, dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, nossos defeitos e as nossas imperfeições, na medida que também perdoarmos aos nossos irmãos. Não nos deixe cair em nossas próprias tentações e livra-nos, Senhor, de todos os males, porque vosso é o poder, o reino e a glória hoje e por todo sempre. Que a força vibratória dessa prece, que foi ensinada pelo próprio Mestre Jesus, alcance as esferas superiores, onde o nosso Mestre se encontra, e ele permita que bons espíritos seus, trabalhadores da sua seara, se aproxime de todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, derramando bênçãos de luz, de paz, de amor, compreensão, saúde, enfim, de todas as boas vibrações que façam com que o nosso espírito se aproxime cada vez mais da criação. Em nome de Jesus, espero que todos, ao sair daqui, possam se sentir melhor do que quando entrou e que encontre êxito naquilo que vieram buscar. Que assim seja. Hoje, pode vir, Sérgio, chega. Já deixei a cadeira aqui preparada. Viu o que eu disse? Vocês veem como é um fato curioso, né? O palestrante seria ele e vai ser ele, né? E a gente tem que ter sempre um plano B emergencial. E aqui tinha 3 cadeiras, aí eu peguei uma e disse, eu vou deixar essa aqui que é para Jesus Cristo. Acho que eu já estava adivinhando que ele ia chegar. Então, Sérgio Murilo vai ser o encarregado da nossa reflexão. Inclusive, quero convidar vocês também, né, para o mês, que vai ser o mês dedicado a Setembro Amarelo. Estou dando tempo para você se harmonizar. Vamos? Setembro Amarelo, né, que é a prevenção do suicídio. Lá na Rádio Shalom vai ser o mês todinho dedicado a esse trabalho. E Sérgio Murilo vai ser o segundo palestrante. Na segunda semana, ele é o convidado para falar sobre esse tema. E uma vez que ele participa de uma ONG, né, humanitário, como é, Tainá Tavares, né? Centro de Apoio Humanitário Ana Tavares, que ela tem como objetivo, né, ressignificar a vida. E é tudo, você liga lá, faz seu agendamento de segunda a quinta, na parte da tarde. Então vai ter Sérgio, vai ter também Sérgio Marcos, vai ter um representante do CVV, e a abertura vai ser com a presidente da instituição. Eu queria deixar um lembrete também que para a semana, né, o nosso bingo favorável, né, favorecendo a Rádio Chico Xavier, para que possa ajudar na aquisição de equipamento, vai ser no próximo domingo, quando a gente terminar essa reflexão. Quem quiser, aproveitando, né, a última chamada, quem quiser colaborar, fica à disposição. Então hoje nós vamos fazer uma reflexão, que sempre é do Livro dos Espíritos, Fonte Viva, aliás, Livro dos Espíritos não, Fonte Viva, capítulo 97, intitulado A Palavra da Cruz. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Carta a Coríntios, de Paulo, 1:18. Comentários. A mensagem da cruz é dolorosa em todos os tempos. Do Calvário, desceu para o mundo uma voz, a princípio desagradável e incompreensível. No martirológio do Mestre, situavam-se todos
argumentos de negação superficialmente absoluta. O abandono completo dos mais amados, a sede angustiosa, capitulação irremediável, perdão espontâneo que expressa humilhação plena, sarcasmo e ridículo entre ladrões, derrota sem defensiva, morte infamante. Mas o Cristo usa o fracasso aparente para ensinar o caminho da ressurreição eterna, demonstrando que o eu nunca se dirigirá para Deus sem o aprimoramento e sem a sublimação de si próprio. Ainda hoje, a linguagem da cruz é loucura para os que permanecem interminavelmente no círculo das reencarnações de baixo teor espiritual. Semelhantes criaturas não pretendem senão mancomunar-se com a morte, exterminando as mais belas florações do sentimento. Dominam a muitos, incapazes do próprio domínio. Ajuntam tesouros que a imprudência desfaz e tecem fios escuros de paixões obcecantes em que sucumbem, vezes sem conto, à maneira da aranha encarcerada nas próprias teias. Repitamos a mensagem da cruz ao irmão que se afoga na carne, e ele nos classificará a conta de loucos para todos nós. Não temos sido salvos de maiores quedas pelos avisos da fé renovadora. Estamos informados de que, nos supremos testemunhos, sempre o discípulo para o Mestre, quanto o Mestre subiu para o Pai, na glorificação oculta da crucificação. Então, nosso companheiro vai explicar com outras palavras aquilo que eu acabei de ler. Bom dia a todos. Inicialmente, minhas desculpas por chegar exatamente em cima da hora. Tive um problema com o carro, mas estamos aqui. Mais uma expressão que traz para nós a representação mais pura daquilo que significa para o homem o referencial em sua existência terrena. Nada além do que a espiritualidade pode trazer para o homem mais o significado sobre a vida. Portanto, na expressão, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas nós que somos salvos é o poder de Deus. Está em Paulo, como assim foi lido. Observamos aí dois momentos em relação a essa situação. Uma pertinente às loucuras da vida, no qual o homem está inserido, a materialidade, os desejos voltados simplesmente para a vivência dos instintos e a negação daquilo que verticalizaria o homem na sua transcendência. O outro ponto, nós observamos a relação com o divino e com o espiritual. Nunca, em tanto tempo, nunca, em todos os tempos da nossa era, se necessitou mais da relação com a espiritualidade. Então, qual o significado da voz descer da cruz e vir ao homem? Que significado possui essa voz, descer da cruz e dar continuidade ao homem na terra? Jesus nasceu num ambiente de lutas, de conspirações, porém, com a sua vertente luminosa, se permitiu vir à terra. De certa forma, o Mestre se adaptou àquilo que é terrestre, porque a sua luminosidade não mais pertence às esferas terrestres, mas ele teve que se adaptar às leis terrestres, para assim trazer o coração de Deus e implantar o coração de Deus na terra.
foi humilhado e desprezado. Mas pelo amor, simplesmente, naturalmente, não forçosamente, ele perdoou. Em todos os momentos, ele perdoou. Foi perseguido, mas não deixou de executar a glória de sua missão. Falamos de missão porque para o Cristo significaria uma missão, vir até a terra e sensibilizar os humanos frente à educação espiritual. Porém, faço referências agora a Humberto de Campos, no qual ele coloca em evidência algo que nesse momento na Terra, o imperador que reinava era Augusto. Augusto Caio Júlio César Otávio, que é descrito pelos historiadores como sendo a era de ouro de Augusto. E foi exatamente nesse momento que Jesus veio à Terra, nessa era de ouro de Augusto. Ante a beleza e a harmonia existente, quando se a gente comparava a épocas anteriores, sob o domínio de Augusto Caio Júlio César Otávio. Isso é um destaque de Humberto de Campos. O âmago do Evangelho de Jesus, também conhecido como a expressão da Boa Nova, que aí nós observamos ao entender de duas palavras, que é angelion, que é, no caso, eu, mas angelion, que significa literalmente boa mensagem, e que para nós seria a Boa Nova de Jesus. Então, o objetivo de Jesus, no segundo momento do nosso texto, nós temos a expressão que o objetivo seria encaminhar à humanidade terrestre essa Boa Nova. Encaminhar à humanidade terrestre os princípios que pudessem gerir o pensamento da humanidade e que assim pudesse direcionar ao planeta Terra a um estado de melhor condição que no qual ele estava e ainda está preso à materialidade. Foi suscitado ao coração do homem esse despertar a partir de Jesus. Assim, a missão de Jesus seria transmitir aos homens o pensamento de Deus, trazer aos homens o coração de Deus, sensibilizar nos homens aquilo que é divino, fazer com que os homens pudessem chegar a um ponto de visualizar os valores tidos como espirituais, e assim em sua vivência transcender, e além da materialidade desse próprio homem, que, adaptado ao instinto, externalizado simplesmente na loucura da sua existência, se limitou frente à vida. As palavras do Evangelho é límpida, é clara e é transparente. Elas são objetivas e que revela ao homem meios, caminhos, e que esse homem possa se permitir abrir a sua porta por dentro e deixar que a luz possa clarear a ignorância, as trevas, a ignorância na qual o homem vive diante da relação de poder, diante da relação da ignorância. A palavra de Jesus veio diretamente tocar o coração e incentivar o espírito a medir as consequências até então nocivas à espiritualidade. Vemos agora que em meio à turbulência
e a evidência efervescente da busca pelo prazer, o homem se permite levar e se deixar na integridade dessa relação, como se a vida apenas fosse um instante entre o nascimento e a morte. O que poderíamos explicar além dessa realidade, se quando nascemos aqui na Terra, já existia tudo isso? O mundo, a natureza, os animais. Como explicar isso? A ciência com toda a tecnologia, a ciência com todo o conhecimento, a ciência com suas vertentes de experimentos, ainda não conseguiu chegar a entender a dimensão da vida espiritual. Começa a experimentar. Através dos experimentos de laboratório, começa a suscitar a possibilidade. Através de experimentos, começa a admitir e perceber que talvez exista algo mais além simplesmente do que a matéria. Nunca na face da Terra tivemos tanta tecnologia, tanta ciência, e nunca vimos na face da Terra tanta gente doente. Se temos tanta tecnologia, será que a tecnologia que temos não serve exatamente para o homem? Ou só serve simplesmente na era curativa, ou no princípio curativo? Há algo a se pensar aí. Em suma, a boa nova de Jesus nos ensina o que é essencial ao homem. Falamos de cristianismo, do cristão, nós atribuímos a Jesus. Mas Jesus disponibilizou um princípio e uma filosofia de vida que levava o homem à instância superior, ou que leva o homem à instância superior, para que ele possa encontrar, além dele mesmo, aquilo que se considera para a vida o sentido. Allan Kardec nos diz e nos ensina que amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, acrescentando: aí estão toda a lei e todos os profetas. O que seria necessário é viver, usufruir, ainda que estamos no nível material, já que somos, segundo Kardec, usufrutuário de tudo aquilo que nós possuímos ou estamos vivendo aqui na Terra. Somos usufrutuário. O homem tem a relação de poder no sentido de buscar tudo isso para se sentir exclusivamente superior. Me lembro de um ditado do jogo de xadrez que diz o seguinte: no fim do jogo, o rei e o peão voltam para a mesma caixa. Não há necessidade do orgulho, da prepotência, da vaidade, da avareza. Não há necessidade da presunção. Não há necessidade de se sentir superior, porque o homem está no mesmo nível de igualdade. A necessidade do caminho do homem, agora, para alcançar a espiritualidade, ela deve ser baseada na reflexão, no parar e se voltar para dentro, se voltar para a essência, escutar a espiritualidade que existe em cada um de nós. Não tem fórmulas, não tem pegadas que a gente deve pegar e seguir. Tem a descoberta, porque o trabalho é do próprio homem, nada está pronto. Há uma historinha
que pode ilustrar esse momento, que é sobre a relação com o mestre, que dizia o seguinte: certa feita, um famoso chinês, ele quis estudar a sabedoria. E foi exatamente, viajou durante muito e muito tempo, distante, para encontrar esse grande mestre. E chegando a esse grande mestre, perguntou: qual a coisa mais importante dos ensinamentos? Tu podes me dizer? Ele disse: não prejudique a ninguém e só faça o bem. Não prejudique a ninguém e só faça o bem, respondeu o mestre. O discípulo falou: mas que bobagem! Exclamou esse homem. Mas que bobagem é essa? O senhor é considerado um grande mestre? Eu viajei uma distância muito grande para encontrá-lo, e essa é a resposta que me dá? Até uma criança de 3 anos seria capaz de dizer sobre isso? O mestre, naturalmente, silenciosamente e sabiamente respondeu: pode ser que uma criança de 3 anos seja capaz de dizer isso, mas o difícil é colocar em prática, mesmo para um homem muito velho como eu, disse o mestre. O difícil é colocar em prática. O difícil é despertar para a consciência de que todo esse conhecimento deve ser colocado em prática. Quem está diante dessa relação da verdade, que se encaminha com a luz, não há doença. Quem está na sintonia fina com o trabalho e com a evolução, se supera frente àquilo que é considerado limite em função do homem. Uma oração de uma mestre sufi é Rabia Daviar. Essa é a mestre. Ela dizia o seguinte: Senhor meu Deus, se eu te busco por desejo do céu, expulsa-me do teu céu. Senhor, se eu te busco por medo do inferno, queima-me no teu inferno. Mas se eu te busco apenas pelo que és, percebe-me ou recebe-me no seio de tua glória. A sabedoria está na sincronicidade fina com o que é divino e com o espírito espiritual, e não está fora. Ele se desenvolve a partir de uma descoberta interior, que voltamos o nosso olhar para dentro de nós, voltamos a nossa escuta para dentro de nós, que está escrito no templo do Apolo em Delfos: homem, conhece a ti mesmo. Esse é o grande princípio, esse é o grande passo, esse é o primeiro passo. Que a paz de Jesus possa estar com todos e que essa manhã não seja mais uma manhã de trabalho, mas uma manhã de alegria e de felicidade. Não porque tenho que vir, mas porque despertamos para algo que só aqui a gente pode encontrar. Que assim seja. Agora vamos pegar nossa amiga aqui, doutora Elizabeth, para fazer a nossa harmonização final. Sem muita delonga, né, Elizabeth?
Bem, então agora que estamos reunidos, que ouvimos tão belas palavras, vamos em busca desse Deus que está dentro de nós. Vamos fechar nossos olhos, sentar confortavelmente nas cadeiras, e pedir ao Mestre que nos auxilie a encontrá-lo. Então vamos respirar profundamente. Vou pedir a Ivan que faça aí. Coloque. Agora consegui. Mas eu acho que... Então, vamos pedir. Então, respirando intensamente, nós estamos mergulhados no amor, porque Deus é amor. E vamos sim pedir que vocês relaxem. Relaxem seus pés confortavelmente, suas pernas, que possam suas coxas relaxarem, seu abdômen, seu tórax e seus braços. Respirando intensamente e profundamente e expirando. A cada vez que inspiramos, trazemos esse amor para dentro de nós e expiramos nossas mágoas, nossos rancores, nossas dúvidas. Vamos relaxar nosso pescoço, onde a gente parece que carrega o mundo. Ouçamos a água, os pássaros, o vento, toda essa harmonia e esse amor com que fomos presenteados. É ao olhar este universo que compreendemos que estamos irmanados em Deus e que precisamos, para amar, compartilhar, sair do nosso isolamento, deixar a nossa depressão de lado e buscar esse contato com a vida, que só se faz com o outro. E caminhemos por esse recanto que está em nosso pensamento, até nos encontrarmos numa clareira, cercada pelas árvores, mas um riacho. E nós vamos sentar nesse riacho, às margens dele. Vamos visualizar a água que corre, que tropeça nas pedras, levantando e respingando em nós. E em meio disso, surge uma luz ofuscante, uma luz que desce através de nós, nos iluminando e nos tornando luz. E em meio a isso, essa luz cria forma e nós reconhecemos, sim, aquele amigo de todos nós, o nosso Mestre. E ele diz: cada um de vós pode acender a própria luz, curar-se, amparar-se, fortalecer-se, mas sempre um com o outro. Deem-se as mãos. Todos nós procuremos quem está ao nosso lado e vamos dar as mãos.
todos nós, formando uma corrente de energia que fortalece, que nos irmana e que nos faz compreender que todas as dores, que todos os obstáculos são apenas oportunidades de crescimento. Quando passamos e atravessamos o vale da dor, olhamos para trás e dizemos: eu consegui. E o que eu aprendi? Então, esta é a grande mensagem daquele mestre de luz que nos pede que sejamos mais, que aprendamos a iluminar-se. Voltemos lentamente, então, com essa aprendizagem, procurando transmitir a energia do amor e da cura àquele ser que me deu a mão. Saiamos de nós e nos transformemos em todos. Fiquemos em paz e vamos agora, abrindo lentamente nossos olhos, nos preparar para o que aqui viemos buscar. Muita paz a todos. Com essa harmonização, a gente termina essa nossa primeira parte. Desejo a todos vocês um bom tratamento. A dinâmica vocês já sabem, né? Vão ser chamados o nome e vão descendo à medida que forem chamados. E o restante fica aqui aguardando a chamada, certo? Bom tratamento para todos.